2 Coríntios capítulo 4, verso de número 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, concede-nos nesta noite, Senhor Deus Todo-Poderoso, a bênção do Teu resplandecer em nosso interior, para que todas as trevas sejam banidas. Nós te suplicamos estas graças no santo nome de Jesus. Amém. Conforme dito alguns minutos antes, Deus guiou a mente, o coração, o pensar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi um homem que, apesar de sua extrema religiosidade, do seu zelo por Deus, por sua religião, ele não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. O seu coração encontrava-se em trevas. E as trevas, segundo as Escrituras, simbolizam, por analogia, o estado de queda, de pecado, de endurecimento, de ignorância das verdades de Deus e de exclusão de sua própria presença. Trevas simbolizam o homem em seu estado de pecado, incapaz de enxergar. E todos sabemos que sem luz, não importa o quanto a nossa visão seja perfeita, sem luz, os nossos olhos são incapazes de enxergar. Por isso, Paulo não via, Paulo não percebia, ele não conseguia compreender a fé, ele não conseguia enxergar em Jesus o seu Salvador. Para ele, Jesus era um impostor, uma fraude, e ele o odiava, a ponto de perseguir seus seguidores, e o fazia com ódio, tentando compensar nos seguidores de Cristo toda a raiva que ele tinha com o próprio Cristo, porque apesar de extremamente religioso, ele estava em trevas, incapaz de ver a verdade. E como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver, porque ele não consegue perceber e enxergar a verdade que está diante de si. No entanto, um dia, ao meio-dia, ó rei, disse Paulo, vi no caminho uma luz do céu. Essa luz do céu que ele viu na estrada que o conduzia a Damasco, excedia o esplendor do sol. Os irmãos podem imaginar uma luz que excede o resplendor do sol, o sol de meio-dia, o sol mais forte, em sua maior intensidade. Foi uma luz ofuscante, foi algo assim tremendo, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E foi somente porque aquela luz, mais intensa do que o sol de meio-dia, raiou e resplandeceu ao seu redor, foi que Paulo compreendeu a verdade. E essa luz era Jesus Cristo glorificado, que lhe concedeu a graça de se revelar a ele em glória. E ele caiu do cavalo. Essa é uma expressão que nós muito usamos. Fulano caiu do cavalo. Sim, da altura da sua prepotência. Ele caiu da sua prepotência, da sua arrogância, de acreditar que ele era tão religioso e tão correto para com Deus e para com os homens, que o seu lugar no céu estava garantido.
Paulo acreditava ter uma passagem na primeira classe do avião que conduz ao céu, e que lá ele teria um grande lugar, porque um homem como ele não podia ficar de fora da presença de Deus jamais. Mas ele caiu do cavalo da sua arrogância, porque aquela luz brilhou. Agora, meus irmãos, ele compreende, por revelação de Deus, que se Deus não brilhar, se a luz divina não raiar em nosso coração, nós permaneceremos em trevas. Portanto, qual é o estado do homem sem Deus e sem salvação? Ele está em trevas. Ele não consegue enxergar um palmo após o seu nariz. A verdade de Deus não o liberta. Ele não compreende a graça. Ele não percebe o amor de Deus. O quanto a vida é transitória e passageira, a morte é inevitável e há um destino eterno de perdição para aquele que está em trevas, se nelas, nas trevas, permanecer. Ora, meus irmãos, Paulo e a Bíblia descrevem o estado de trevas. E é interessante que o apóstolo Paulo, na passagem lida, faz um paralelo entre a condição do coração humano, sem Deus e sem salvação, e o estado da criação do universo, naqueles primeiros momentos. Naqueles primeiros momentos, quando Deus começou a criar, diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra. No entanto, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Nós não temos uma explicação bíblica para a origem de Satanás, do abismo e das trevas. É para nós, num certo sentido, um mistério. Mas lá, no princípio, quando Deus criou trevas, abismo, e no capítulo 3, um ser maligno, oposto a Deus e destruidor da alma humana. Não temos maiores explicações, mas o estado do universo, por Deus criado, era assim: abismo em trevas. Então, disse Deus, o Todo-Poderoso, sem lançar mão de qualquer matéria-prima, por exemplo, este púlpito feito de madeira, de cola, de prego, quem o fez? O marceneiro que o fez, lançou mão de matéria-prima para produzi-lo, desenhou sua forma, planejou, mas a partir da matéria-prima e do pensamento prévio, ele o fez. Mas a partir do nada, Deus disse a palavra, o poder da palavra de Deus: haja luz, e houve luz. As trevas do universo foram banidas, porque Deus pronunciou a palavra, dizendo: haja luz, e houve luz. Agora o apóstolo Paulo, meus irmãos, está nos dizendo que, no versículo 6, porque Deus que disse, ele está mencionando, referindo-se a Gênesis capítulo 1, versos 1, 2 e 3, porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, e foi o que aconteceu. Deus disse, ele pronunciou a palavra, ele disse: haja luz, que a luz brilhe para banir as trevas. Agora é quem brilhou em nossos corações. Agora ele não disse mais, ele não pronunciou mais a palavra, ele mesmo, diz o texto bíblico, é quem brilhou em nossos corações. Ora, assim como a palavra de Deus criou a luz e baniu as trevas do universo, assim também quando Deus entra em uma vida, e Deus é luz, diz a Bíblia, então ele resplandece, ele mesmo brilha, a sua luz dentro de nós, nos nossos corações, iluminam os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a sua verdade, a sua palavra e a natureza divina do seu santo Filho, Jesus Cristo.
É como se alguém entrasse numa casa sem luz, breu total, entrasse com uma lanterna, e então a presença daquela pessoa com aquela luz ilumina, e todos são capazes de enxergar, porque aquela presença trouxe luz, e a luz que aquela presença trouxe para dentro, ela vai banir as trevas são incapazes de vencer a luz, porque a luz prevalece sobre as trevas. Ora, quando Deus entra num coração, quando o homem se dá conta pela graça de Deus, que ele está em trevas, perdido, e ele abre seu coração para que a luz do mundo entre, então o próprio Deus brilha dentro de nós, em nosso coração, e ele vai banir as trevas da nossa alma, do nosso espírito, do nosso pensar e do nosso sentir. Então compreenderemos o que sempre foi claro como a luz e nós não compreendíamos, o que sempre foi tão evidente e para nós era tão confuso. Portanto, a conversão depende do raiar e do brilhar de Deus em nosso coração. E como é bom quando Deus brilha dentro de nós. Por isso o salmista disse: Deus, ó Deus, resplandece. No Salmo 80 é um hino com um estribilho, e ele pede: Deus, resplandece, restaura-nos, que a luz do teu rosto brilhe, porque quando Deus brilha, ele ilumina, e quando ele ilumina, meus irmãos, é possível compreender. É por isso que uma lâmpada, ela é muitas vezes nos desenhos e nas ilustrações, quando a pessoa diz: tive uma ideia, me deu uma luz. A luz, a lâmpada representa o esclarecimento, a verdade, que vai banir as trevas da ignorância. Ora, no capítulo 4, verso 4, está escrito que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Com que propósito? Para que eles não enxerguem o que? A luz do evangelho da glória de Cristo. Observe então a obra divina que brilha para banir as trevas e a obra satânica cegando o entendimento dos incrédulos. Paulo está dizendo: se existem pessoas que ainda não se converteram, o problema não é que o evangelho está coberto, escondido por um véu, ou um lençol, ou uma capa. Não, o evangelho é a verdade. A própria natureza do evangelho é a revelação. A verdade de Deus está desvelada, está desvendada, está revelada. A própria natureza do evangelho é a verdade clara, são as boas novas de Deus. Ora, se o evangelho não está coberto e oculto dos homens, por que as pessoas não enxergam a verdade que ele proclama, as boas novas que o evangelho anuncia? Porque elas estão cegas. De nada adianta as luzes estarem acesas se os meus olhos estiverem cegos. Eu não enxergo. Não adianta. Como Satanás não pode apagar o brilho da luz do evangelho da glória de Cristo, ele nos incrédulos, ele cega o entendimento dos incrédulos. Você percebe a gravidade da incredulidade? Se você é uma pessoa incrédula que descrê, você está à mercê de uma obra espiritual maligna que o cegará, e cegará o que? O seu entendimento. Ora, se eu estiver fora do meu juízo, se a minha capacidade de perceber, de compreender, for anulada por um poder sobrenatural espiritual maligno, eu nunca vou entender as coisas de Deus. E a Bíblia está dizendo que está encoberto no coração daqueles que estão se perdendo, porque neles o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento. Ora, o texto fala de incrédulos que estão se perdendo
em cujas mentes Satanás trabalha a cegueira. Jesus disse isso quando declarou que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Com que propósito? Quem nele crê não pereça. Ora, quem é incrédulo perece. E Paulo está dizendo, o evangelho está encoberto naqueles que se perdem, os incrédulos. Neles há uma obra satânica que cega seus entendimentos, e eles não compreendem a luz do evangelho da glória de Cristo. No entanto, Deus opera exatamente o contrário. Assim como havia trevas na face do abismo, por ocasião da criação, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus vem brilhar dentro de nós. Agora ele não envia mais a palavra se faz carne. Jesus Cristo é a palavra, e ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem é meu discípulo, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz que é vida, a luz que produz vida. E nós sabemos que sem luz não há vida na terra. Existe? Se não tiver luz, não há fotossíntese, não é assim? E se não tiver fotossíntese, como nós iremos renovar o oxigênio para a respiração? Luz é vida. Por isso a Bíblia diz a luz da vida, a luz que produz vida. E a Bíblia está dizendo, Deus que disse das trevas a luz vai brilhar, e a luz brilhou. Agora Ele mesmo é quem brilhou dentro de nós. Deus quer entrar na vida do homem para nele resplandecer, brilhar. E então, sabe qual é o resultado? Para a iluminação do conhecimento. Ora, quando a luz brilha, quando há uma iluminação, você é capaz de compreender e de conhecer. Ou seja, sem a obra iluminadora de Deus no nosso coração, nunca conheceremos a verdade. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 9, por exemplo. Lucas 9, 44 e 45. Diz assim: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujo sentido lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Jesus está falando com os seus próprios discípulos, mas a Bíblia diz que eles não entendiam o que Jesus ensinava. O sentido daquela palavra, daquele ensino, estava encoberto. E estava encoberto com um propósito: não compreender, mas temiam interrogá-lo a esse respeito. Não quiseram tirar as dúvidas. Ora, observem como está o coração do homem quando ainda em trevas. A conversão dos apóstolos foi um processo gradual, em que a luz do mundo foi raiando dentro deles, até ser dia perfeito. Alguém já observou o nascer do novo dia? Como ele começa tênue lá no horizonte, e progressivamente a claridade vai aumentando até ser dia perfeito? Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Meus irmãos, o Senhor Jesus deixou claro para Pedro: Pedro, saber que eu sou o Salvador é revelação de Deus o Pai, não é descoberta do homem. É isso que a Bíblia ensina. Paulo diz em Gálatas que aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. No coração dele, Deus revelou: Jesus é o Filho de Deus. Por isso, naquele momento, aquela luz mais intensa do que o sol de meio-dia raiou e dissipou as trevas do coração de um homem que era muito mais religioso do que todos nós aqui juntos, se pudéssemos fazer essa somatória. Deus brilhou no coração dos cristãos para iluminarem o conhecimento. Qual conhecimento? Da glória de Deus na face
de Jesus Cristo. Quando você olha para a face, o semblante de Jesus, você enxerga naquele semblante a glória de Deus? Ora, no Antigo Testamento, Deus revelou a sua glória, a sua divindade, a sua grandeza, a sua majestade, através da criação. Assim como eu e você revelamos o nosso caráter através das nossas atitudes, elas são profundamente reveladoras. Portanto, se quisermos conhecer alguém, prestemos atenção às suas atitudes. Jesus mesmo disse que se conhece a natureza e a qualidade de uma árvore provando o seu fruto. Deus também se revelou pelas suas atitudes, e ao criar o universo, Ele revelou a sua majestade, a sua grandeza e a sua divindade. Por isso, o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Todo o universo está pregando um sermão, e o conteúdo do sermão é: vejam a grandeza de Deus. Existe um ser divino que deu origem a tudo e todas as coisas. A glória de Deus foi revelada na criação, mas a glória de Deus também foi revelada em uma outra atitude divina, na libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Ali a glória de Deus se manifestou. Ela repousou durante o dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. Essa glória repousou sobre o tabernáculo, depois sobre o templo. Agora diz a Bíblia que a glória de Deus tabernaculou, ela armou sua tenda entre nós, porque o Verbo se fez carne. Por isso João diz: vimos a sua glória. Nós enxergamos a glória de Jesus Cristo. Quando Jesus realizou o primeiro milagre, transformando água em vinho, diz o texto que os seus discípulos viram a sua glória. Cada vez que ele se manifestava, que ele produzia um milagre, a glória, a divindade, a grandeza, a magnitude, a majestade de Jesus Cristo era revelada. Por ocasião da transfiguração, os seus discípulos viram a sua glória, porque o seu rosto resplandecia, suas vestes resplandeciam, a glória. Paulo está dizendo: Deus brilha dentro de nós, e essa luz ilumina e nos capacita a conhecer o que? A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando você olha para Jesus Cristo, o que você enxerga? O homem de Nazaré, o curandeiro, como Chico Xavier? Você equipara Jesus Cristo aos curandeiros que já existiram, aos exorcistas que já existiram, aos grandes mestres da sabedoria do Oriente, aos professores da moral e da ética? A quem você compara Jesus? Quando você olha para ele, quem é ele? Fica claro para você que ele é Deus, Deus que se fez carne, aquele bebê que mamou no peito de Maria, criou o universo. Você crê nisso? Aquele nenê que Maria trocou as fraldas e cuidou, e amamentou e acalentou, é o Senhor do universo. Natal para nós não é nascimento de uma criança, é encarnação de Deus. Quantos são capazes de enxergar no menino Jesus o Salvador do mundo? Ora, foi porque o Espírito Santo, revelação, iluminação, disse a Simeão que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, que ele foi capaz de identificar aquela criança igual a todas as demais, cujos pais iam a um templo, o próprio Filho de Deus. Como saber que aquele bebê era o Salvador do mundo, tão igual às outras crianças, chorando com cólica, com 8 dias ali, todo enrolado em panos? Como? Houve uma iluminação do Espírito Santo. João Batista disse: eu não o conhecia, e nem podia. Jesus era como você e eu, um ser humano comum, mas o Espírito Santo desceu sobre ele, e Deus,
que enviou João disse: aquele sobre quem repousar e permanecer o Espírito Santo, esse é o Messias. Portanto, ninguém consegue descobrir que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, que Ele é divino, que Ele não é um homem como você e eu. Ele é tão homem quanto você e eu, mas Ele é tão Deus quanto o próprio Deus e Pai, a não ser que o próprio Deus brilhe em seu coração, ilumine seu coração, para que você enxergue e compreenda a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando você olha para a face de Jesus, por exemplo, através de um filme como o de Mel Gibson, e você o vê na cruz ensanguentado, cheio de hematomas, seu rosto desfigurado pelas pancadas, rasgado pelos chicotes, sofrido e doído, você enxerga naquele semblante a glória de Deus, mas aquele semblante está revelando a majestade de Deus, que ao invés de destruir a humanidade, morreu pela humanidade. O mundo só sabe fazer isso: judeu mata palestino, palestino mata judeu. A vida do homem é assim: toma lá, dá cá, vingança. Ninguém retribui o mal com o bem, mas o mal humano sobre o próprio Filho de Deus e sobre o próprio Deus foi retribuído com um sacrifício em prol da própria humanidade, que Deus por amor quis e eficazmente na cruz do Calvário, pelo derramamento do seu sangue, salvou. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Portanto, quem é Jesus para você? Eu já li um livro, comecei a ler um livro de um judeu, e ele conhece mais sobre o Novo Testamento do que eu e você, e todos nós aqui juntos, mas ele diz: não é Jesus o Filho de Deus. Gandhi exaltou Jesus, leu os evangelhos, imitou o comportamento de Jesus, mas ele nunca disse: ele é Deus, o Filho de Deus. Não. O Deus dos filósofos creem na existência de Deus, mas quando você pergunta quem é Jesus, não, foi um grande homem, o fundador de uma grande religião e nada mais. Se Deus não brilhar em nosso coração, o seu conceito da pessoa de Jesus será limitado, para que a cegueira que Satanás trabalha no entendimento, ela seja destruída. É preciso que Deus brilhe no seu coração. Por isso diz o hino: deixa a luz do céu entrar. Aceite Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Deixe-o entrar em seu coração. Deixe que ele venha raiar e resplandecer lá na sua alma, e ele vai banir todas as trevas da sua mente, do seu coração, do seu próprio ser. Então, mediante a luz de Deus, você compreenderá e você se prostrará aos pés da cruz e dirá: Senhor Jesus, tu morrestes por mim, essa cruz era minha, esse castigo era meu. Lá está Jesus na cruz do Calvário dizendo: eu estou aqui por você. Nada nos incomoda mais do que alguém dizer: o que eu estou sofrendo, você é o culpado. A culpa de eu estar aqui não é minha. Eu nada fiz para estar aqui, mas eu estou aqui por sua culpa. Como isso fere o nosso ego, porque como nós gostaríamos de chegar no céu e dizer: Deus, porque fui bom, porque fui honesto e porque fui íntegro, eu estou aqui. Só que nós nunca poderemos dizer isso diante de Deus. Não há ninguém aqui íntegro, reto e honesto o suficiente para poder endireitar-se com Deus. Por isso a Bíblia diz que quando uma mulher pega em flagrante adultério, no próprio ato do adultério, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada, e o homem também. Mas o homem foi deixado de lado, só ela foi levada a Jesus. E disseram: a lei manda apedrejar. O que o Senhor manda fazer?
Jesus escrevia com seu dedo na terra e continuou assim. E porque insistiram, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a começar dos mais idosos até os mais moços, todos foram embora. Todos tinham pecado. Alguém aqui não tem pecado? Se você não tem pecado, você não precisa de Jesus Cristo. Mas se você tem, e você tem, então você não tem outro. Você só tem Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Você reconhece que Ele é Deus? O cerne da fé cristã é esse. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Você consegue ver a glória dele, a majestade dele, a divindade dele? Ou você só enxerga a humanidade dele? Se ele é só um homem para você, mesmo que brilhante, ele não difere muito de outros homens brilhantes que já existiram. Mas se você percebe que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, então arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a ele. Você está em trevas. Toda idolatria que há na face da terra é produto das trevas da alma humana. Toda feitiçaria que há nesse mundo é produto das trevas que há no coração humano. Toda imoralidade, toda promiscuidade, toda corrupção que há nesse mundo é produto das trevas humanas. Mas se a luz do mundo, Jesus Cristo, raiar no seu coração, você conhecerá que Ele é Deus e que há esperança para você, porque Ele é o Salvador do mundo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e faça a sua oração e diga: Jesus, vem brilhar na minha alma, brilha no meu coração. Só o Senhor pode banir as trevas que existem em mim. Tenho tido a oportunidade de ouvir pessoas que rejeitavam a Cristo e o Evangelho, mas quando a luz do mundo brilhou, confessaram: como eu pude viver tanto tempo longe de Deus, como eu pude andar tanto tempo em caminhos outros, como um cego eu andei, diz o hino, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Nós vamos cantar esse